conversa de peso de hoje recebe um importante líder empresarial e político, com uma trajetória de trabalho, simplicidade, dedicação à indústria gaúcha, natural de Vera Cruz, o filho do seu Cunibert e da dona Eupídia, cresceu entre o comércio da mãe e a vida política do pai, que exerceu mandatos como vereador. Foi nesse ambiente que aprendeu desde cedo o valor do trabalho, da responsabilidade, do compromisso com a comunidade. Casado com a Jaqueline, pai do Guilherme, Henrique e da Natália, que representam seus maiores orgulhos. Formado em Química Industrial e Direito, com especialização em Gestão Empresarial, construiu sua carreira no setor de transformação plástica, atuando na fabricação de embalagens e frascos em PAD, PP e PET, além de tampas em diferentes materiais, na sua empresa, a Sopra Sinos. Sua trajetória também é marcada pelo associativismo e pela liderança. Foi diretor e presidente do Simplast RS, diretor da Fiergs, conselheiro do SESI e do Senai RS, sempre atuando em defesa da indústria e contribuindo para o desenvolvimento do setor produtivo do Estado. De estilo de vida simples, gosta de viajar e de estar com os amigos, celebrando bons momentos em torno de um churrasco. Honesto, humilde, batalhador, ele representa a força da indústria, a importância do trabalho coletivo e o exemplo de quem transforma desafios em oportunidades. Foi eleito em 2024 o vice-prefeito de Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Gerson Haas. Gerson, muito bem-vindo para essa conversa de peso, nosso vice-prefeito. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a toda a audiência da Vale TV. Uma grande alegria estar aqui contigo, mostrar um pouco da minha trajetória, do que eu já fiz e do que eu, quem sabe, pretendo ainda fazer. Eu estava há tempos te cortejando para essa, né? A gente estava se prometendo e as agendas não estavam fechadas. Desde o ano passado já, desde logo depois. Mas, na verdade, essa relação com a Vale TV, para nossa alegria, ela vem de muito tempo, da tua liderança associativa, realmente, né? Eu acho que em vários momentos você esteve aqui discutindo futuros para a indústria, né? Sim, já estive várias vezes aqui no programa das 8 horas, 20 horas. O Estação Hamburgo, né? Estação Hamburgo. Com o Cláudio, comigo. Com o Cláudio, contigo. Tive várias vezes aqui com outras lideranças empresariais também. Com o Marlos, por exemplo, que é o presidente da FENAC agora. Com o Joaquim Luft, um professor, um empresário também da nossa cidade. Por muitas vezes debatemos vários assuntos aqui e costumo acompanhar a Vale TV, normalmente de noite também, que é quando a gente tem tempo. Gosto de assistir o Estação Hamburgo, que sempre tem debates muito importantes, extremamente importantes. Gerson, como é que veio como é que foi essa tua chegada ao Vale dos Sinos, né? Lá de Vera Cruz, do Rio Pardo, né? Do Vale do Rio Pardo ao Vale dos Sinos, hein? Vale do Rio Pardo ao Vale dos Sinos. Rodrigo, eu estudei no primário, nossa época do primário, eu estudei em Vera Cruz, numa escola municipal. Da 5ª à 8ª série eu estudei numa escola estadual, polivalente, igual aos nossos polivalentes aqui em Novo Hamburgo. E na nossa época, o 2º grau eu fiz numa escola marista, São Luís, em Santa Cruz do Sul. Depois eu fui para o Exército, estive 10 meses no Exército. E posteriormente eu vim estudar na Escola de Curtimento em Estância Velha. Quem é que te falou dessa escola, assim, como é que tu soube disso? Por que um curtimento em couro, né? Por que essa profissão, assim? Porque em Vera Cruz tinha um curtume. O curtume Vera Cruz era bastante antigo, hoje não existe mais, mas desde a minha época de criança em Vera Cruz, a família que tinha o curtume de Vera Cruz lá por aquele período era uma família sempre muito bem colocada na sociedade. Tinha um bom poder aquisitivo, já os filhos tinham colegas meus de aula que eram daquelas famílias, que eram o curtume, que eram 2 famílias, Miller e Reck. Inclusive o curtume chamava-se Curtume Miller. Vindo para cá, morou em uma república? Morei numa república. Na época aí chamava-se o Berço. O Berço. Berço da Escola de Curtimento, porque a Escola de Curtimento recebia muitos alunos de fora. Perfeito. Eu, por exemplo, Vera Cruz, tinha Lajeado, Estrela, tinha de Goiás, tinha do Pará, e tinha inclusive de outros países. Tinham colegas do México, da Bolívia, da Argentina. Então, e hoje nós temos um grupo da turma de formatura minha,
que todos estão num grupo de WhatsApp e todo ano nós fizemos uma janta no tempo da FIMEC, aqui no Vale dos Sinos, ou em Novo Hamburgo, Estância Velha, alguma coisa assim. Nos encontramos todos os anos. Chegou a trabalhar no coro? Sim, trabalhei 5 anos no coro. Aqui daí? Acabou não voltando para o Miller? Não. Não voltou para trabalhar no Miller? Eu comecei a vida profissional no Curtume Fuga em Marau. Lá em Marau, daí já lá para em Marau, cima. no Vale do Passo Fundo, é região do Planalto Médio. Na região do Planalto, comecei a vida profissional lá no Curtume Fuga. Fiquei um período lá, depois vim trabalhar no Curtume aqui em Novo Hamburgo. E quando eu me formei no curso superior, já fiquei 4 anos aqui em Curtume, em Novo Hamburgo, terminei o curso superior. Em Química? Em Química Industrial. Aí resolvi montar uma empresa. Mas não nessa área? Não nessa área, em outra área, na área do setor plástico. E um dia eu estive na casa da minha irmã, em janeiro. A minha família ia com soco, a sogra para a praia, eu estava aqui, tinha que trabalhar, né? E estive em janeiro, um dia na casa da minha irmã, hein? Isso foi no ano de 1995. Puxa vida. E na oportunidade, a gente estava conversando, tomando uma cerveja juntos aí, e falei que eu tinha vontade de montar uma empresa. E na oportunidade a minha irmã falou, bah, vamos montar juntos. Mas o que tu quer montar? Eu disse, olha, eu vou montar uma fábrica de plástico. Mas o que tu quer montar uma fábrica de plástico? Tu não conhece plástico? Eu não conheço, mas eu vou conhecer. Estou pretendendo conhecer. E naquela época, o Senai Nilo Betanin, em Esteio, era o Senai do plástico. Hoje não é mais. Hoje o Senai é em São Leopoldo, Senai do plástico. E eu fui até lá, me desloquei até lá um dia de tarde, fui lá conversar. E eu conversei lá com um professor, na época, que hoje é muito meu amigo ainda. E ele já me levou lá no Senai, lá dentro, me mostrou, e ia iniciar um curso na semana seguinte, de 3 meses. E na época, não era que nem hoje, do digital, eu tive que voltar, pegar comprovante de endereço e tal, para fazer a minha matrícula. Eu fiz minha matrícula e comecei um curso de sopro. Operador de sopro. Fiz na oportunidade. Curso de 3 meses, mais ou menos. Era assim, mais ou menos fevereiro, março, abril. Só que na primeira visita já que eu estive lá com esse professor José Henrique, ele já me levou na oficina lá dentro, me mostrou catálogos de sopro, de injeção, tudo. E naquele dia já eu saí meio decidido o que seria o negócio. E eu liguei, ele me deu um contato de um representante comercial da empresa de sopro. Já liguei para ele nos dias seguintes, veio me visitar aqui em Novo Hamburgo. E quando eu terminei o curso, a coisa foi tão rápida. Eu fui no Banco do Brasil, pedi financiamento, e naquela época as pessoas avaliavam por alguém que tinha um talão de cheque e não tirava cheque sem fundos. E eu consegui o financiamento no Banco do Brasil de um equipamento novo. Nunca barato esses equipamentos, nunca, né, baratos, nunca baratos. Eu me lembro até hoje, na época. R$230 mil em 1995. 30 anos atrás. 30 anos atrás. Talvez R$1 milhão para fora hoje. Talvez R$1 milhão hoje ou mais, quem sabe. R$1,5 milhão. Puxa vida. E o Banco do Brasil financiou o equipamento, financiou toda a infraestrutura. E dia 1º de maio, daquele mesmo ano de janeiro, que começou a conversa, a empresa iniciou. Já com uma área bastante específica dentro da injeção, né? Sempre na indústria de bebidas e alimentos. Que tem qualidades mais específicas, assim, tem que ter um rigor ainda maior na produção, exatamente. É isso? Muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado e uma vigilância ainda maior dos órgãos públicos. Sim, cima, exatamente. Né? Então já iniciou em 1º de maio de 95, aí fui atrás de clientes. Já tinha esse nome, Só Pra Sinos? Sempre foi Só Pra Sinos, sempre foi Só Pra Sinos. Iniciou num pavilhão na 1º de março de 200 metros quadrados, alugado. Esse pavilhão não existe mais hoje, onde é a estação industrial da Killing ali. Aquele pavilhão foi derrubado porque fizeram uma subida, uma escadaria ali para o trem. E a empresa ficou lá 1 ano. Nos primeiros 6 meses eu trabalhei de noite na produção, ia para casa e ia procurar cliente. Mas o primeiro cliente foi um grande cliente de Flores da Cunha,
Foi feito um negócio e ele comprou toda a produção. 6 meses depois, mais ou menos, ele queria aumentar a produção com outro item. Aí, comprei mais uma máquina, já no primeiro pavilhão. Ficamos 1 ano naquele pavilhão de 200 metros, saímos depois de 1 ano com 2 sopradoras, porque não tinha mais espaço, para um outro pavilhão na rua Timbaúva, de 400 metros, já o dobro, cresceu o dobro. Dentro do próximo ano, a empresa saiu de lá com 4 sopradoras. Ô, Gerson, quando tu chegou lá no Senai, tu realmente não tinha noção do que seria? Sabia que seria na injeção? Não, eu tinha uma pequena noção, porque o meu trabalho de conclusão de curso... Porque foi muito assertivo, né? Sim, e deu match e assertividade de pronto, assim, de pronto, né? sim. Em 4 meses a empresa estava funcionando. Desde o momento que ainda eu não tinha uma decisão. O que eu ia fazer? Eu ia fazer na área do plástico. Sim. Mas não o que, porque o plástico tem injeção, tem sopro, tem extrusão, tem termoformagem. Tem uma gama muito grande de produtos. O que te levou ao associativismo, essa ideia de construção coletiva, de participar junto com outras indústrias, de conversar com... Tu foi líder desse segmento por muito tempo e é uma das lideranças desse segmento ainda, diga-se de passagem, evidentemente, né? Contaminando também os outros e sendo contaminado positivamente pela visão dos outros, crescendo conjuntamente. Tem uma frase que diz, né, a união faz a força. Então, o associativismo tem muito isso. Nós não trabalhamos dentro do associativismo como concorrentes, a gente trabalha com união para o mesmo objetivo, sempre valorizando o teu setor. Nós tivemos assim grandes ganhos com o governo do estado. Estou falando desde o tempo do Proplast, que era um financiamento que era dado para quem agregava mais ICMS. Que ano isso, mais ou menos? 1997, 98. Tá bem. Eu, na época, fiz um financiamento de aquisição de máquinas, de aquisição de equipamentos. Era o seguinte, eu vou dar um exemplo prático. Se tu paga, por exemplo, 50 mil ICMS por mês, em média, tá? Tu vais fazer investimento, tu apresenta ao governo do estado um projeto, eu vou passar a investir e vou produzir mais, o meu ICMS vai passar para 80 mil por mês. Exemplificando. Qual é a diferença? Os 30 mil, aqueles 30 mil é fundo perdido. Se tu está investindo, tu pega os 30 mil para pagar o teu financiamento. Também. O dinheiro não precisa ir para o governo, ele fica Não ali para te investir no teu negócio. O governo dava esse dinheiro para te investir no teu negócio. De forma inteligente, né? Forma inteligente. Isso no tempo do Antônio Brito. Tá? Hoje não existe uma Proplast desta forma. Gilberto Mosmo, secretário do Antônio Brito. Eu não me recordo disso. Depois trabalhou contigo no Simplast. Trabalhou comigo no Simplast muitos anos. Até o falecimento dele, Até o falecimento dele. Agora, um ano atrás. Um ano e pouco atrás, 2 anos atrás. Sim. Isso aí. Eu assinei no Palácio, em 1998, esse financiamento. Aí a empresa deu um boom maior ainda. Depois do segundo ano de 400 metros quadrados, foi um prédio de 900 metros quadrados. E ali cresceu ainda mais em função desse apoio do governo do estado. Tá? E o associativismo sempre me levou, assim, para que tu conseguisse esse financiamento, esse apoio do estado, tu sempre tinha que estar no associativismo. Tu tinha que estar associado ao teu sindicato, à tua federação, porque era o setor que ganhava aquilo. Por que a faculdade de Direito, hein? Tu já estava muito bem posicionado, com a empresa bombando, provavelmente com pouco tempo para fazer tudo o que tu queria na vida. Para tudo. Quer dizer, para tudo não, segue tudo. E mas a faculdade foi meu colega da faculdade de Direito aqui na Universidade Fevale, né? Sim. Primeira turma. Rodrigo, a gente apanha muitas vezes, né? Pela falta de conhecimento. Foi para ter mais conhecimento, foi para aprender. Eu fui buscar conhecimento. Eu achava. Não foi para te advogar no teu negócio. Nunca pensei. Nunca foi o meu objetivo. Além de aprender, eu sempre pensei um pouco na política, Rodrigo. Isso era a mosquinha do pai lá? Sempre era algo adormecido. E isso não está só comigo, meus irmãos também. E eles já descobriram esse caminho da política? O meu irmão, há 8 anos, na eleição anterior, ele era para ter sido candidato a prefeito ou a vice de Veracruz. Mas também a esposa dele não. Depois eu vou contar um pouco sobre a minha. A família tem que ajudar isso, né? A família tem que ajudar isso, exato. Eu sou um pouco mais teimoso. Logo depois do intervalo, vamos falar de política com o vice-prefeito de Novo Hamburgo, hoje numa conversa de peso com Gerson Haas.
Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo um empresário, grande empresário de sucesso, o jurisconsulto formado pela nossa Universidade Fevale, né? Fez a faculdade de Direito, o atual vice-prefeito de Novo Hamburgo, Gerson Haas. No oferecimento de Sicredi Pioneira, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, Novo Hamburgo passa a ter, novamente, depois de tantos anos, uma feira de negócios voltada para o calçado. É a 0+, de 17 a 19 de novembro, na FENAC. KSA, Serviços Contábeis, DSI, Informática, Internet de qualidade na DSI e o apoio de Lockfair, Fechaduras e Acessórios. Gerson, a gente começou a ensaiar ali uma conversa de política, precisava fazer nosso intervalo, precisamos faturar, né? Sabes como é que é isso, precisamos vender. Mas eu, desde o início, já dei aquele toquezinho, inspirado pelos passos do pai. Teu pai era vereador na tua Veracruz? Sim. Rodrigo, meu pai foi vereador na minha Veracruz lá, vários mandatos. E eu, desde moleque, quando eu estudava... Numa época, me ajuda, que ano foi que ele foi vereador, tu lembra? Meu pai faleceu em 2004. Ele foi vereador até 2002, eu acho. A partir de que ano, mais ou menos? De 92. Bom, já era remunerado o vereador, então? Era remunerado, sim. Sim, porque nós tínhamos ali nos anos 70, quando nem havia remuneração. Mas mesmo assim, a pessoa não vivia exatamente da política. Era de 86 em diante, coisa assim, 90 e poucos, até 2000. E também não era um salário expressivo, e nas cidades do interior até hoje ainda não é. Eu acredito que hoje deve estar lá um salário de 3 mil, eu acho. 3, 4 mil. Não sei te responder agora. Essa mosquinha era de família, assim? Rodrigo, bom, o meu pai foi vereador lá em Veracruz, né? E toda a família sempre se envolveu muito. A minha mãe foi sempre a melhor cabo eleitoral dele. A minha mãe era do comércio, foi do comércio, tinha aquele bodegão de secos e molhados, ou armazém de secos e molhados. A minha mãe tinha linha de leite no interior. Eu dirigia caminhão desde os 10 anos. Sempre dirigi caminhão, fim de semana eu pegava o caminhão e andava por aí. São outras épocas, né? Claro. Se hoje fosse isso, talvez... Estava preso o filho, o pai, a mãe, todo levar para você ter lá. Outras épocas, né? Isso não dá para a gente comparar hoje, né? E o meu pai era dentista, além de ter sido político, né? E a minha mãe sempre era a melhor cabo eleitoral dele. E os meus irmãos, eu também, a gente... Hoje é muito diferente que hoje, que a gente trabalha com redes sociais. Naquela época a gente pegava por região. Nesta semana a gente faz tal região. A gente ia de casa em casa, entregando santinhos, conversando com as pessoas, demonstrando o que se queria fazer. E a gente ouvia muitas vezes a verdade das pessoas. As pessoas diziam, não, aqui em casa tem 4 votos, mas 2 podem ser para o fulano, 2 para o ciclano, porque eu preciso dos 2. E as pessoas diziam muitas vezes isso. Então a gente aprendeu a fazer política naquela época, fazendo de casa em casa, batendo na casa das pessoas. De alguma forma, tu já participou da política, então, daquele momento? Daquele momento, sim. Já era filiado? Sempre... Teve filiação política naquele momento? Sim, tive lá em Qual Veracruz. Era o partido dele? O meu pai era MDB. Então, tradicionalmente, a família toda era MDB. MDB. Aquela coisa sim, assim. todos... E com certeza rivalizavam naquele momento. Com a Arena. Né? Exatamente, com a Arena, exatamente.
Depois veio PDT, e bom, Sim, aí depois veio mudou, PT, né? depois Depois veio tudo. mudou muito, né? Mudou muito a política, né? Mas Aqui em Novo Hamburgo, eu sei que tu foi convidado várias vezes em outros momentos, inclusive para ser candidato a prefeito, a vice, a deputado. Tu já enxergava isso no futuro, assim, na tua frente, assim? Rodrigo, antes tu me perguntaste por que tu fosse estudar direito. Primeiro, um pouco para buscar conhecimento. Eu queria esse conhecimento, eu achava que eu necessitava na empresa, no associativismo também eu precisava desse conhecimento para bons debates. E eu sempre pensava um pouco na política, sempre tinha aquela mudinha Porque adormecida no associativismo coração. não é política. Claro que é política. Não é partidária, mas Não, é muito política, não, né? a gente participa de eleições. Eu participei de eleições para ser eleito. Mas assim, ó, eu sempre participei de eleições na área privada, ou seja, na área industrial. Eu participei para ser diretor da Fiergs, eu estive na chapa do Gilberto Porcelo Petri, presidente. Então eu participei da política, mas não da política pública como eu estou participando hoje. Esta foi a primeira vez que eu participei de uma política pública. E como tu falaste há pouco, Rodrigo, eu já era para ter sido candidato desde o tempo da Patrícia. Patrícia já queria que eu tivesse sido vice dela, eu não aceitei. E havia uma pressão muito forte dos empresários da cidade que a gente teria que mudar esta política. Foi algo que eles apostaram na oportunidade na época, na ex-prefeita nossa aqui também. Só que a gente não sabe por que isso mudou tanto depois de ter sido eleito. Agora, uma coisa eu posso afirmar também, Falta Rodrigo. de diálogo da prefeita. Falta de diálogo. E me parece assim, quando as pessoas chegam lá, elas perdem o diálogo. Eu posso afirmar que eu trato todo mundo igual e até lá dentro da prefeitura eu digo, eu não quero ser chamado de vice-prefeito. O meu nome é Gerson, eu quero ser tratado como Gerson. Eu sou o mesmo Gerson que eu fui ontem, que eu vou ser amanhã, e eu não vou mudar disso. Eu já fui chamado a atenção, Rodrigo. Tu não pode ser aquele Gerson querido que tu sempre foi. Não, eu vou continuar sendo esse cara assim. Essa é a minha personalidade. Não é porque... Tu é um cara muito cordato, de muito fácil acesso em qualquer lugar, né, Gerson? Eu não vou mudar. A tua empresa sempre aberta. Eu não vou mudar. Enquanto as pessoas na rua sempre disponível. Né? Sempre. E é assim que a gente tem que ser. E eu tenho certeza que as pessoas gostam. Eu preciso estar na altura das pessoas. Eu não posso estar acima de ninguém e também não preciso estar abaixo de ninguém. As pessoas que conversam comigo têm que ser tratadas com empatia, com simpatia, da forma como eu gosto de ser tratado. Ninguém gosta de ser tratado com grosseria, com coisa assim. Então, a gente precisa cuidar e tratar as pessoas bem. É sobre cuidar de gente. A política é isso, né? Cuidar de gente, exatamente. Não é de quem precisa ser ajudado, é de quem pode ajudar, ajudando os outros a serem exatamente, melhores. Rodrigo, exatamente. E os desafios são enormes. Né? Tem muita coisa para fazer, né, Gerson? Muita coisa para fazer. É óbvio que falta perna, falta braço, falta dinheiro para fazer tudo o que se quer, mas aí é inteligência para fazer o que precisa ser feito. Né? Tem que ter prioridades, né? Isso. A gente tem que dar prioridades. Na casa da gente a gente faz isso, na tua empresa a gente faz isso. A gente não tem dinheiro em casa para fazer tudo. Então a gente sempre tem que dar prioridades. Feliz com esse momento como vice-prefeito, reconhecido pela população como vice-prefeito? Muito feliz com o vice-prefeito, Rodrigo, e muito reconhecido pela população. Mais do que eu acho que deveria ser. eu me pergunto às vezes por que a população tem todo esse carinho comigo. Porque se deposita uma expectativa grande, né? Porque foi eleito foi uma chapa, né? A gente foi eleito quer uma que essa chapa dê exatamente. certo e precisam trabalhar juntos. E me lembro, e vou guardar sempre isso, nunca levei assim essa questão de vamos construir viaduto tal, vamos fazer não sei o quê. De todas as propostas e boas propostas que o então candidato Gustavo Fink e Gerson Haas lançaram, eu me lembro dele falando com muita honestidade e reforçando isso depois que já havia um ganho, lá no encontro da CI, está gravado, né? Quando ele disse, olha, meu compromisso com o Gerson é fazer ele presidente do conselho, nós vamos fazer um grande conselho. Ele só aceitou ser meu vice porque nós criaríamos esse conselho. Para que exista essa conversa com as pessoas. Então, de todas as promessas, Gerson, eu sinto muito falta disso para que esse diálogo, que eu sei que hoje existe, tanto do prefeito Gustavo, quanto da sua secretária Daia, que é um grande acerto desse governo até agora, um belíssimo acerto. É uma grande secretária, é uma de pessoa... escutar, proativa. Eu não tenho empresário que eu fale, ela não me escutou, ela não lutou para resolver um problema, ela não resolveu um problema. É muito difícil alguém dizer assim, não resolveu. Não, ela me ouviu,
100%, ela buscou trabalhar 100% e ela resolveu quase 100%. Então, é muito bacana isso, de quando a gente vê esses acertos, assim, né? E precisa ser de diálogo, de construção. Com certeza. A gente quer isso, né? Rodrigo, A gente precisa de perspectiva de a futuro, secretária né? que eu tenho mais proximidade, não porque eu gosto dos outros secretários todos. Sim, nós estamos falando de um grande acerto. Mas né? aqui eu tenho mais proximidade pela minha forma de trabalhar é com a Dayana. Por quê? Porque a minha expectativa e assim, uma função principal que eu tenho é de trazer negócios e ajudar os nossos empresários. Perfeito. Porque é o que eu conheço muito bem, eu sei como é que funciona e é ali que eu estou posicionado. Eu não, outros já me perguntaram, eu não vou abrir aqui, não vou falar aqui, mas diversas empresas estão ao ponto final de a gente assinar o termo de acordo para trazer para cá grandes negócios. E tu não perde a oportunidade também. Nós estávamos no almoço lá no Cindy Lojas, quando a CEO, né, a Natália Ardrizi, da Termolar, disse, tá pequena a nossa planta, nosso espaço aqui em Porto Alegre, a gente está olhando para algum lugar do lado, o vice-prefeito pegou o microfone e disse assim, então eu quero te fazer um convite, vem para Novo Hamburgo, vamos falar sobre isso, marca uma reunião com teu irmão que está vindo de Minas Gerais para conversar sobre isso. Não sei se essa reunião aconteceu. Aconteceu. Opa, já aconteceu. O resto é história. Não, eu não, assim, né? Até eles porque pediram. Se trata em sigilo, né? Sigilo se trata de sigilo, né? Não posso falar, inclusive eles não pode inflacionar o mercado se alguém vai comprar uma área grande aqui, não podemos falar de nada disso. Né? Não posso falar, mas eu te digo assim, eles estavam muito bravos o dia que eles estiveram conosco, sobre Canoas, que até foi publicado o seu NNH aqui, estavam bastante incomodados pela situação, e a gente não precisa falar, não precisa fazer que nem a galinha sair cacarejando, né? Quando chegar o momento, se é que ele chegar, a gente trabalha por isso sempre. Estamos sempre trabalhando por isso, quando o momento chegar, a gente vai anunciar, para que todos possam saber. O que tu enxerga de perspectiva política para ti a médio e longo prazo aí? Porque está se falando muito, e há dias atrás, no encontro do PL, né, de filiação, de fortalecimento, teu partido hoje, né? Um convite para ser candidato a deputado no próximo ano. Te lançaram lá. Sim. Mais do que o convite foi o lançamento. Alguém disse, olha, o Gerson é o nosso homem, não sei o quê. Tem chance, Gerson? Rodrigo, Tu disse que ia me contar alguma coisa da família. Eu vou falar um pouco da família, sim. Rodrigo, existe uma pressão bastante grande, como houve para o executivo de Novo Hamburgo, né? As pessoas querem ver eu à frente de algumas situações que dizem que eu tenho uma credibilidade enorme, que eu tenho uma simpatia enorme. Isso as pessoas dizem, está escrito em vários comentários que as pessoas fazem. Tá? Eu tenho um pouco de dificuldade também com família, como normalmente as mulheres não querem isso. E quando começou a pré-candidatura minha lá atrás, a minha esposa me perguntava em casa e por vezes eu dizia para ela o seguinte, não, isso é coisa da mídia, é coisa dos jornalistas, isso não é assim, eu não vou ser candidato. E eu vou contar uma passagem rápida. Um dia fomos almoçar eu, o Gustavo Fink, o Joaquim Luft e o Paulo Kopchina. Nós 4 fomos almoçar lá no Buffet Martins, lá no Luciano Martins, que tu conheces também. Claro, meu amigo. Fomos almoçar lá e o Gustavo serviu primeiro, o Joaquim Luft e eu, o Paulo Kopchina, ficamos por último. Tudo gremistas. Tudo gremistas, exatamente. Só gente boa, né? Só gente boa. E aí um senhor muito bem vestido chegou, eu estava um pouco à frente do Paulo Kopchina, disse, Paulo, temos candidatos aqui hoje. E o Paulo olhou assim, sim, temos candidatos aqui hoje, mas não tinha sido oficializada a candidatura, ainda pré-candidatura, né? Mas a mídia já falava sobre isso. Aí ele olhou para mim assim, ele disse assim, eu sei tudo de ti. Tá bom, mas eu não lhe conheço, não sei quem você é. Daí ele contou a história do meu pai. Disse, mas quem é esse homem que está falando de mim como se me conhecesse desde criança? Daí ele disse, a tua esposa me conta tudo. Disse, tá bom então. Aí ele disse assim, tu não me conheces? Eu digo, não lhe conheço, não sei quem é o senhor é. Daí ele disse, eu sou o doutor Damaso Trindade, eu já fiz 2 cirurgias na tua esposa,
Digo, como é que eu vou reconhecer alguém que está de guarda-pó, que está de touca, que está de... Não consegue reconhecer a pessoa. Daí ele disse, não, a tua esposa me conta que tu vai ser candidato e tal, que ela não quer. E ela em casa, ela falou uma frase para mim que lá ele disse, eu falei para ela, deixa o coração dele seguir, porque o pai dele já foi político, não dá para segurar. E ela falou isso em casa. E aí depois eu falei, eu sou candidato e tal, daí toda... Daí liberou a porteira. Daí liberou a porteira, exatamente, liberou a porteira. Liberado uma vez, é liberado sempre? Não, acho que não, não, acho que não. A próxima eleição vai ter negociação dentro de casa de novo. Vai, tem que ter uma negociação forte dentro de casa. Gerson, a tua empresa com certeza rodando redondinha para poder te envolver na política. Com Esse certeza. é um desafio do empresário, poder Sim. ter isso acontecendo, para Sim. ter paz, para poder... Com certeza. Hoje, turnos da manhã tu está sempre na tua empresa, invariavelmente. De manhã eu estou na empresa, claro, exceto que eu tenho, por exemplo, hoje de manhã eu fui na prefeitura, tinha uma reunião marcada lá, mas são agendas às vezes que a gente precisa fazer, né? Mas eu chego Tu tá te dividindo bastante. 5h30 eu estou na empresa todo dia, almoço na empresa, no refeitório da empresa. 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. Mas tu vai dormir tarde muitas vezes. Em torno de 11 horas. Dorme pouco, então. Durmo pouco. E aí eu fico até 11h30, eu almoço no refeitório da empresa, e de lá eu saio e vou para a prefeitura, por volta do meio-dia eu estou na prefeitura, e aí eu fico até o final da tarde. Tem sempre bastante agenda lá, empresários que procuram. A gente tem muito envolvimento com empresários que licenciamento ambiental, licenciamento de um projeto de construção. O município gira, às vezes não em torno de empresas novas. As nossas empresas também devem ser cuidadas. Perfeito. Eles têm dificuldades muitas vezes. A gente perdeu muitas empresas. Sim, nós perdemos as duas maiores empresas de arrecadação do nosso município. A saber, a Luz da Lua e a Tintasquini, que fatura por Sapucaia. Lamentável. Nossos dois maiores faturamentos. Lamentável. Por falta de diálogo. Eu não estou aqui para criticar, Rodrigo. Não sei o que se passou. O político X ou Y, não. Política. Poderia ter sido eu, por falta de diálogo, de atender uma pessoa que nem o Celso da Luz da Lua. Às vezes o empresário, ou qualquer pessoa, eu estive há pouco falando com a Jurema aí na frente, que me deu um belo livro de presente. Quando alguém chega doente, meu pai era dentista, meu pai sempre dizia, o sorriso e um abraço terminam com a metade da dor que o cara vem. O restante a gente faz no serviço. E assim que o empresário, qualquer pessoa quer ser bem recebida, a gente precisa receber bem. Gerson, uma alegria falar contigo. Desculpa quem está nos acompanhando que eventualmente gostaria de alguma fofoca de política. Não faremos, porque esse programa não se propõe a isso, mas a gente torce demais para que esse governo dê certo, para que vocês deem certo à frente da prefeitura. A gente torce demais, acima de qualquer coisa, para que Novo Hamburgo dê certo, que daí todo mundo vai ficar muito bem. E esse desafio, prefeito, me parece que é o desafio de todos nós. Fazer uma cidade muito melhor. Não está fácil a vida, não está fácil em nenhum lugar, os desafios são gigantes, a competitividade é internacional, as brigas de esquerda e direita, de Lula e Bolsonaro, de tudo isso, vão fazer parte da nossa vida por muito tempo, de uma forma ou de outra. A gente não pode se contaminar, temos que baixar a cabeça e com inteligência trabalhar. Então é sobre isso esse programa, parabéns pelo teu trabalho, sucesso na tua trajetória pessoal e profissional e política, que a gente possa celebrar momentos muito melhores da nossa Novo Hamburgo, da nossa região, do nosso Rio Grande, do nosso Brasil. Rodrigo, eu gostaria de terminar dizendo o seguinte, eu falei uma frase sempre durante a campanha, é uma frase que serve não só para a campanha, serve para a vida. Eu convido a todos os hamburguenses que venham junto conosco, nos ajudem com opiniões, com auxílios, vamos de mãos dadas juntos para que a gente consiga construir uma cidade melhor para todos nós. E esse é o pedido que eu faço e assim que a gente precisa andar. Juntos, sem briga para lá, de esquerda, de direita, de A ou de B. Vamos juntos, não importa o governo anterior nem o próximo. Agora é o momento de a gente fazer um trabalho de excelência para todos. Muito bem. Hoje numa conversa de peso, um empresário, líder associativo, vice-prefeito de Novo Hamburgo, Gerson Haas. Um agradecimento aos nossos parceiros, Sicredi Pioneira, Faculdade INH, Mercator Feiras e Eventos, KSA Serviços Contábeis,
DSI Internet e Logfair Fechaduras e Acessórios. Um convite para ti. Continue com a programação da nossa Vale TV.